Olá, amigo da Encontro! Antes de iniciarmos o vídeo, gostaria de te convidar para se inscrever no nosso canal e ativar o sino de notificação. Assim você logo será informado quando tivermos novos vídeos. Bom encontro! Olá, amigos! É muito bom estar aqui com você, conversando sobre o nosso tema Zona de Conforto. Eu gostaria de começar cumprimentando você e as pessoas que estão aí com você com a palavra que encontramos na Bíblia: não se conformem com as coisas desse tempo, não se conformem com a cultura desse tempo, mas deixem-se transformar continuamente pela renovação da mente de vocês, para que vocês possam experimentar a boa e agradável vontade de Deus. Vivemos em dias confusos, vivemos em dias de muita turbulência, vivemos em dias nos quais somos tirados da nossa zona de conforto. E nada melhor do que nesses dias nós nos deixarmos orientar pela boa e agradável vontade de Deus. Na verdade, nossa vontade seria que pudéssemos nos reunir presencialmente em nossos encontros de domingo, tanto no Mercury quanto no Terra Firme. Mas nós entendemos que ainda não é o momento para tal. Ainda é momento de cuidado, ainda é momento de priorizar a saúde, o bem-estar das pessoas, ainda é tempo de pensar a vida em primeiro lugar, as pessoas em primeiro lugar. Por isso nós continuamos nos reunindo pela via eletrônica, nos nossos grupos e também aqui no nosso encontro de domingo. E eu gostaria de iniciar este nosso encontro com uma imagem, um vídeo feito pelo nosso amigo Ricardo Lasky e que nos dá uma bela noção, uma bela imagem, como eu disse, da bela criação do nosso Deus. Veja comigo e curta este vídeo. As long as the wind blows through my hair, I'll keep singing for love to be shared. I'm in peace with myself now. It took me a while. I'm in peace with my mistakes. It was about time. As fragile is the heart of a man, naked as the morning breeze. Fragile is Belas imagens, não é verdade? Sempre quando eu vejo estas imagens ou outras imagens, eu me dou conta de como era belo, como era perfeito o mundo que Deus criou. A palavra de Deus até nos diz que quando Deus criou todas as coisas, Ele olhou para o que tinha feito e eis que era muito bom. Mas quando o ser humano, no uso da sua liberdade, no uso da sua autonomia, se rebelou contra o Criador e decidiu viver de forma autônoma em relação ao Criador, todas as coisas começaram a se deteriorar e nós chegamos no estado de coisas que nós estamos vivendo nos dias atuais. É muita confusão, é muito problema por todo lado. Até então, até um mês e pouco atrás, até a gente vivia numa certa zona de conforto.
Mas quando um inimigo invisível, um vírus, nos tirou desta zona de conforto, parece que mais uma vez nós nos damos conta da realidade que nos cerca e da realidade que nós produzimos a partir da nossa rebelião, da rebelião humana contra o Criador. Nós somos tirados da nossa zona de conforto, ou talvez devêssemos dizer, fomos tirados da bolha na qual nós nos colocávamos e surgiu uma nova realidade. Esta imagem que você vê aí me parece que indica bem a nossa realidade atual, indicando que o mundo no qual nós estamos, ele nunca mais será o mesmo, e de que nós estamos diante da necessidade, mas também diante da possibilidade. E por que não dizer, diante da oportunidade de construir um novo mundo? Afinal, a vida começa no final de sua zona de conforto. Sempre quando nós somos tirados da nossa zona de conforto, nós estamos diante da oportunidade de construir algo novo. E há uma série de coisas que nós precisamos rever. Há uma série de coisas que precisam ser revistas. Há uma série de paradigmas que precisam ser reavaliados. Há uma série de realidades que nós precisamos, como eu disse, rever. Eu menciono algumas delas. Quem são os nossos inimigos? Parece que ao sair da zona de conforto, ao termos de sair da zona de conforto por conta da Covid-19, a gente percebe que os inimigos não são a esposa e o marido com quem sabe, a gente não se entende direito. Inimigos não são as pessoas de um outro partido ou de uma outra ideologia. Inimigos não são o outro país ou a outra realidade. De que nos adiantam agora, neste momento, os arsenais de armas nos quais a humanidade tem gasto bilhões? Meus amigos, inimigo verdadeiro, neste momento é invisível. E pasmem, esse inimigo se vence com máscara, com água e com sabão. Veja, os muros da China, ou a muralha da China, não impediu que o vírus se espalhasse pelo mundo. Os muros que nós construímos em nossas casas podem ter impedido que ladrões entrassem nas nossas casas, mas não impede que o vírus transponha estas barreiras naturais que nós, atrás das quais nós pensávamos que iríamos construir a nossa segurança. Isto não deveria nos fazer refletir? Fora da zona de conforto, nós passamos a enxergar as coisas de um outro jeito. Por exemplo, em grande escala, nós terceirizamos a educação dos nossos filhos. Terceirizamos para as creches, para as escolas, para as igrejas. E essa nova realidade, fora da zona de conforto, fez com que a educação voltasse para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído, no contexto das nossas casas e das nossas famílias. De repente nós percebemos que a natureza parece ser mais feliz sem o ser humano. Eu já falava aqui no domingo passado que nesse período agora de isolamento social parece o céu estar mais azul. Parece que as águas estão mais limpas e em alguns lugares do Brasil onde não se via mais o pôr do sol por conta da poluição, de novo dá para ver o pôr do sol. Eu lia dados estatísticos nessa semana que diziam que o Brasil perdeu 70 milhões de hectares de florestas nos últimos 30 anos,
o equivalente a 2 Alemanhas. Grande parte da nossa Mata Atlântica tem sido degradada. Se acredita que cerca de 5 milhões de pessoas morrem ao ano no mundo em consequência direta ou indireta da poluição do ar. Nos últimos 10 anos se produziu mais plástico do que nos 100 anos anteriores. E a gente fica chocado quando descobre que no nosso país mais ou menos a metade dos esgotos não são tratados. Percebe em que ponto a humanidade conseguiu levar o mundo depois que declarou autonomia em relação ao Criador e se rebelou contra os planos do Criador. De repente agora, fora da zona de conforto, nós começamos a olhar diferente para os nossos hábitos de consumo. A gente percebe que a gente consegue viver com muito menos do que se imaginava. A gente percebe que nós temos coisas das quais a gente nem precisava tanto e que nem nos são tão úteis. Me chamou a atenção, na rua onde eu moro, no dia em que passo o lixo, tem muito menos lixo do que tinha anteriormente, no período pré-pandemia. Meus amigos, a rebelião do ser humano contra o Criador, ela se manifesta de muitas formas. Algo que eu considero bastante triste acontece também nesses dias na forma como as pessoas lidam com a palavra de Deus. Veja, nós vivemos em tempos de polarização. Esta última semana, de novo, foi uma semana de muita polarização. Há pessoas que defendem a ideologia de direita, há pessoas que defendem ideologia de esquerda, há pessoas que defendem ideologias de centro. Somando-se a isso, há pessoas que são defensoras da ciência, há pessoas que defendem o ponto de vista econômico, pessoas que têm um olhar político sobre as coisas, pessoas que têm um olhar social sobre as coisas. Ainda outras pessoas têm um olhar religioso. Ok. São pontos de vista diferentes vistas de um ponto. Faz parte da liberdade pessoal que nós temos. O problema é que quando a gente foca de tal forma na sua posição pessoal, seja religiosa, seja econômica, seja política, o problema é quando a gente foca de tal forma na sua posição pessoal que a gente não enxerga mais o entorno, que a gente não enxerga mais e não consegue mais ouvir o outro, e quando a gente não consegue mais enxergar a realidade. Percebe a dificuldade na qual a gente está? E a dificuldade quando a gente foca de tal forma na nossa posição que a gente não ouve mais, não respeita mais os outros, às vezes ataca os outros, muitas vezes usando argumentos bíblicos. Meus amigos, a Bíblia é a palavra de Deus e ela não foi escrita para justificar as nossas posições pessoais. Nossas posições pessoais, aliás, que muitas vezes se transformam em ídolos. E nós acabamos, a partir dos nossos ídolos, produzindo mitos de toda sorte. Aliás, a civilização humana desconectada do Criador tem necessidade de colocar no lugar do Criador outros ídolos. Ora são astros do futebol, ora são astros de Hollywood, ora são governantes, ora são astros da música. Eu diria, eles são um sintoma de nossa rebelião do Criador, que tomam de tal forma nossa mente que nós não conseguimos mais ouvir nem o Criador e não conseguimos mais conversar minimamente, ouvindo as pessoas da nossa volta. Ariano Suassuna, escritor, dramaturgo brasileiro, falecido há alguns anos, conta uma história
bem interessante sobre isso. Ele diz que uma ocasião 2 loucos se encontraram. E um ia passando pelo outro e aí um deles disse: como é que você passa por mim e não me presta continência? O outro espantado perguntou: por que eu deveria fazer continência para você? Ao que o primeiro respondeu: porque eu sou Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte? Quem é que nomeou você, ou quem é que disse que você é Napoleão Bonaparte? Aí o primeiro respondeu: Jesus Cristo. E o segundo pergunta espantado: Jesus Cristo? Eu? Suassuna conta essa história para dizer que parece que a humanidade ela se divide nesses 2 horizontes, ou pensa que se divide. Uns acham que são Napoleão Bonaparte, outros acham que são Jesus Cristo. Mas na verdade todos somos loucos. Porque cremos na nossa verdade individual, cremos na nossa própria autoridade. Nós vivemos em um tempo, os últimos tempos, onde as muitas viagens, se tornaram o sonho de consumo e realidade da maioria das pessoas. Viagens para o exterior, viagens para dentro do país, ok, nenhum problema com isso. Mas entre mentes nós descobrimos que as viagens são perigosas. E a maior parte dos sonhos em relação a viagens teve que ser cancelado, teve que ser adiado. E de repente, nessa realidade, nós estamos descobrindo que precisamos fazer uma nova viagem. Não para o exterior, não para fora da nossa casa, mas precisamos fazer uma viagem para dentro de nós mesmos. E quando fazemos essa viagem para dentro de nós mesmos, o que encontramos? Há uma música do Renato Russo, é uma figura polêmica. Eu não sei o que você pensa do Renato Russo, abstraio agora do que você pensa sobre ele, mas uma música chamada Índios, que, penso eu, nos dá um bom diagnóstico do que nós encontramos dentro de nós mesmos quando fazemos uma viagem sincera para dentro de nós mesmos. Olha um trecho da canção. Quem me dera ao menos uma vez acreditar por um instante em tudo que existe. Acreditar que o mundo é perfeito e que todas as pessoas são felizes. Quem me dera ao menos uma vez explicar o que ninguém consegue entender. Que o que aconteceu ainda está por vir e o futuro não é mais como era antigamente. Quem me dera ao menos uma vez provar que quem tem mais do que precisa ter quase sempre se convence de que não tem o bastante. Fala demais por não ter nada a dizer. Quem me dera ao menos uma vez que o mais simples fosse visto como o mais importante. Mas nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Meus amigos, quando viajamos para dentro de nós mesmos, fazemos uma descoberta. Não é apenas o mundo que está doente. O ser humano desconectado e rebelado contra o Criador também está doente, e por isso o mundo está doente. E o vírus que nos obrigou a sair da nossa zona de conforto nos mostrou o quanto somos. Eu queria encorajar você a fazer esta imagem, esta viagem para dentro de você mesmo, para que a gente descubra quem nós somos de fato. Mas além desta viagem para dentro, há uma outra viagem para dentro de nós mesmos, há uma outra viagem que nós precisamos fazer, que é uma viagem para fora de nós mesmos. E desta viagem fala o conhecido Salmo 23, do qual eu gostaria de compartilhar um trecho com você. Talvez você conheça. O Senhor é o meu pastor, com ele não ficarei desamparado. Ele me faz repousar em verdes pastos e leva-me para junto das águas de descanso. Ele me guia por caminhos certos e seguros por amor do seu nome.
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não preciso ter medo, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Se nós viajamos para dentro de nós mesmos e percebemos que estamos doentes, quando nós viajamos para fora de nós mesmos, para a presença deste, que o Salmo chama de o bom pastor, nós descobrimos o lugar da cura. Nós descobrimos a vacina para a nossa cura, do nosso interior doente e do nosso mundo doente. O Salmo nos apresenta Jesus como aquele que não nos deixa desamparados. No meio das dificuldades, no meio das tribulações, no meio das derrotas que fazem parte da vida, nós não ficaremos desamparados. O Salmo nos apresenta Jesus como bom pastor, aquele que me conduz por caminhos certos e seguros. Quer dizer, aquele que no meio da confusão do nosso mundo, na confusão que está dentro de nós, nos conduz por uma direção certa e segura. O Salmo nos apresenta Jesus como bom pastor e nos diz que na presença dele o medo é vencido, a insegurança é vencida, porque nós encontramos proteção e ajuda. Jesus é o bom pastor. Esta viagem para fora de nós mesmos, que nós vamos descobrir quem é que tem a razão. Aliás, dizem que no mundo há dois tipos de pessoas. Aquelas que dizem, eu tenho razão, eu estou certo, e as outras que estão equivocadas. Meus queridos amigos, não é este o sintoma principal da doença desse mundo e de nós mesmos. E por isso nós precisamos urgentemente fazer esta viagem para dentro de nós mesmos e reconhecer quem nós somos, e esta viagem para fora de nós mesmos para encontrar o lugar para a cura deste mundo doente. O que eu faço com isso? Que consequências nós tiramos destas reflexões? Há algo que não podemos esquecer. Há uma música da banda Resgate chamada Vou Me Lembrar. E integrantes do grupo de música da nossa comunidade vão cantar essa canção muito profunda e muito bonita. E eu gostaria que você agora tivesse especial atenção na mensagem desta canção. Lembre-se de quem bebeu do fel amargo de uma taça, que ainda existe quem torça pra assistir uma desgraça, e dos fariseus que engordam com aquilo que é nosso, e dos mercenários que cobram pra nos dar o que é de graça. Lembre-se de quem gera das entranhas o seu povo, e valemos mais do que o mundo inteiro com seu ouro, que aquele sacrifício é vivo e permanece sobre todos nós para sempre. Lembre-se do pão que nunca nos faltou em meio à seca, de quem multiplicou e faz com que nenhum dos seus se perca, que nunca foi alguém
carne e osso que nos fez mais nobre. E não há mais ninguém melhor do que alguém que se fez pobre. Lembre-se de quem nos deu o próprio sangue como um selo. Que homens vão e vêm, mas ele permanece eternamente. Que aquele que desceu é o mesmo que subiu e que nos levará para sempre. Eu vou me lembrar de não me esquecer de tudo que eu fiz e sempre acreditar que o que me faltar Deus já me deu pelo que eu vivi. Sempre glorificá-lo e eu vou me lembrar que mesmo assim eu nada sou e sempre acreditar que quando eu morrer eu vou viver sem parar, pra sempre glorificar o meu Deus. O que eu faço com isso? Em primeiro lugar, faça uma viagem para dentro de si mesmo. É preciso ter coragem, mas faça. A sabedoria da Bíblia nos diz que quando nós confessamos nossos pecados, nós não apenas somos perdoados, mas nós somos curados. Por isso, faça uma viagem para dentro de si mesmo, reveja jeitos, mude o foco, mude os paradigmas, ouça prioridades, muda prioridades. Não apenas ouça a si mesmo, mas perceba tudo que há dentro de você e aí faça a viagem para fora de si mesmo. Não para fora do país, mas para a presença de Deus. Lembre dele em todo o tempo e o tempo todo. Renato Russo conclui a sua canção com algumas palavras que vale a pena mencionar. Quem me dera ao menos uma vez explicar o que ninguém consegue entender. Quem me dera ao menos uma vez entender como um só Deus, ao mesmo tempo é três. E esse mesmo Deus foi morto por vocês, é só maldade então deixar um Deus tão triste. Assim pude trazer você de volta para mim quando descobri que é sempre só você que me entende do início ao fim. E é só você que tem a cura para o meu vício de insistir. Insistir em quê? Nos meus próprios caminhos. Meus amigos, é isso que nós encontramos quando nós fazemos uma viagem para a presença do Criador. A gente descobre que é só Ele que nos entende do início ao fim. É só Ele que tem a cura para todos os nossos vícios e para a nossa rebelião. E como dizia a música Vou Me Lembrar do Resgate, Ele está vivo e permanece sobre nós para sempre. Ele não é nosso inimigo, Ele quer ser Pai. Ele é Salvador. E a música continua, lembrem-se do pão que nunca nos faltou em meio à seca. Lembre-se de quem multiplicou e faz com que nenhum dos seus se perca. Lembre-se de que não há ninguém melhor do que Ele que se fez pobre e deu seu próprio sangue. Ele que desceu é o mesmo que subiu e nos levará para sempre. E quando eu morrer, vou viver para sempre. Vou me lembrar de não me esquecer. Pense sobre isso. Vamos falar com Deus. Ó Deus, ajuda-nos a fazer uma viagem para dentro.
para descobrir quem somos e o quanto precisamos de Ti. E conduz-nos para uma viagem, para a Tua presença, para que sejamos curados. Amém. Eu quero desejar que você tenha uma boa semana e que Deus possa abençoar você e a sua família.